Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Complete Bodycast, o podcast mais completo do Brasil para pacientes bariátricos. Hoje a gente tem uma ilustre presença aqui para a gente trocar uma ideia sobre como um profissional de saúde pode mudar a vida de um paciente bariátrico, que é o objetivo desse podcast. E eu quero que a minha sócia, parceira, Mariane Cardial, faça as honras e apresente esse convidado ilustre. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Complete Bodycast. Estamos aqui com este convidado ilustre, ele que é especialidade, em cirurgia do aparelho digestivo, laparoscopia avançada, especialista em cirurgia geral, cirurgião bariátrico, membro da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e também membro da IFSU, a Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica, ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Luciano Machado, uma estrela também nas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer estar aqui com você, Dodô. Finalmente, meu amigo, coisa boa. Estou muito feliz aqui pelo convite. E bora lá conversar tudo que vocês quiserem. Vamos discutir aqui, vamos trazer informação boa, de qualidade pra gente, porque para esse povo, que tá assistindo, porque eu acredito que é assim que a gente cresce. É isso mesmo. E aí, o tema do nosso podcast, o papel do profissional de saúde no sucesso do paciente bariátrico. A gente sabe que esse caminho da cirurgia bariátrica, ela se dá em duas vias, tanto do lado do profissional quanto do lado do paciente. Maravilha. Então, eu já mando essa pergunta. Aquele paciente que é bariátrico, que é 100% passivo, geralmente homens tendem a ser mais assim, Vou fazer a cirurgia. Lá vem. Vou fazer a cirurgia, chega lá no nosso consultório, tanto no do cirurgião quanto no da nutricionista, não sabe nada, nem qual cirurgia ele existe de cirurgia bariátrica, não sabe nenhum tipo de conceito de nutrição, não sabe que vai ter que tomar vitamina, não sabe que depois que operar vai ter que mudar o estilo de vida, não sabe nem o que possivelmente vai acontecer dentro dele. Aquela pessoa que chegou crua, só achando que ela vai entrar na mesa de cirurgia, que você vai abri-la, entre aspas, fechá-la, e quando ela sair de lá, ela será livre da obesidade, podendo comer tudo o que ela quer. Lindo, quando você encontra esse perfil de paciente, você já consegue ter uma visão do futuro deste paciente? Qual é a chance de dar certo, enfim, em termos de resultado, de reganho, de fraqueza, etc. A cirurgia num paciente deste modelinho, como é que é isso? Eu posso responder assim com sinceridade total? Por favor, só responda se for assim. Já dá pra ver de cara, mas já dá pra ver de cara esse perfil de paciente. A gente, graças a Deus, hoje, assim, e fruto também, eu acho, talvez dessa quantidade de informação que a gente tem, fruto da informação que você coloca lá na internet, que a gente pode disponibilizar. Eu recebo um perfil hoje de pacientes cada vez menos nessa linha. Menos desinformados. Menos informados. Então, cada vez as pessoas conhecem mais, cada vez elas estão mais preparadas, ótimo. Cada vez elas vêm, sabendo com o objetivo, sabendo o que precisa fazer, o que tem que fazer no pré, no durante, no pós. Então, isso tem ajudado muito a gente ter, graças a Deus, esses resultados que vocês veem todos os dias. Eu fico muito feliz, muito contente de fazer parte dessa nova geração dos cirurgiões bariátricos. Mas, eventualmente, a gente encontra um paciente assim, e isso me preocupa muito, viu, Marisa? É uma coisa que preocupa no sentido de que a falta de conhecimento, no meu ponto de vista, é o que leva a muitos resultados ruins que estatisticamente existem, e na prática a gente vê também que existem muitos resultados ruins, e a maioria deles é por falta de conhecimento, seja por falta de conhecimento do paciente, seja por falta de conhecimento de equipe, enfim, como um todo. É um conjunto, Falo que nem é um desastre aéreo, alguma coisa, Uhum. Nunca é isoladamente, é um conjunto de situações que levam aquilo a acontecer. E a falta de resultado também na bariátrica, que também, de certa forma, é um tipo de desastre, Ela vem a partir de falta de conhecimento, Um conjunto de falta de conhecimento. Então, minha visão, assim, é um paciente que preocupa muito como vai ser o pós dele, é um paciente que preocupa como vai ser a manutenção desse perda de peso a longo prazo, e muitas vezes levando à recidiva, o retorno das doenças, que é a recidiva Sim. da obesidade, e voltando o paciente ao risco que ele tinha antes, porque o risco não é a cirurgia, o risco, não é a bariátrica, o risco é a doença. Então... Exatamente, e você tem um perfil de cirurgião muito diferente, assim, da média, Claro, as pessoas são diferentes, mas você é mais comunicativo, você acolhe mais, o paciente, você conversa mais, você explica mais, que é o meu perfil também de explicar muito, até demais. O que eu percebi com vários cirurgiões maravilhosos, com os quais eu trabalhei, com os quais eu conheci,
é que eles geralmente, eu acho que é um perfil de pessoas que tem que abrir outras pessoas. Você tem que ser mais frio. Mas tá certo, eu acho que você tem que ser uma pessoa mais fria, né? Mas às vezes mais seca e tal, pra poder lidar. Porque, meu, eu falo que você ter a capacidade de abrir uma pessoa e fechar e mantê-la viva... merece ganhar muito dinheiro mesmo, porque é incrível isso. Então, geralmente, cirurgiões, eles têm um perfil menos clínico. Menos de clinicar, de conversar, de explicar. Então, era muito comum que o paciente fosse descobrindo a cirurgia bariátrica comigo. E veio uma no história meu aqui. consultório. E aí, já aconteceram algumas vezes, que eu sempre fazia isso na primeira consulta, abria o computador, mostrava o vídeo da cirurgia, dependendo da cirurgia que ele ia fazer. O bypass ou sleeve, explicava o que ia acontecer. O que ele ia precisar fazer para não ter os problemas daquelas alterações, que a suplementação era para sempre, prioridade era proteína, vai ter que treinar, vai ter de um jeito leve, tranquilo, mas vai ter que fazer. Não era frequente, mas vez ou outra eu via uma certa surpresa e um certo susto. E teve um paciente especificamente que falou assim, ninguém me falou isso, eu acho que eu não vou querer operar então. Nossa. Sabe? Então talvez o Sei. cirurgião da época não ficou muito feliz comigo. Sei. Mas eu fazia questão de abrir o jogo muito, né? E é engraçado, porque parece até, às vezes, né, a cirurgia bariátrica hoje parece, em algumas situações, que funciona como um tipo de venda, né? Que você não pode dizer o que vai ter que fazer, fale apenas o benefício, não fale o que tem que fazer. Só que, meu, é a vida da pessoa, né? Como que é você no seu consultório? Você abre o jogo, você é de explicar, você deixa isso mais com a nutricionista, você acha que precisa explicar tanto a cirurgia, quanto o que o paciente vai ter que fazer a parte dele para que ele tenha resultado? O seu perfil, eu vejo que você é aberto no dia a dia como amigo, mas no consultório você também é assim, de abrir, explicar e falar e tudo mais? Ô Mari, eu costumo falar assim que hoje eu não tenho mais, graças a Deus eu posso falar isso, hoje eu não tenho mais pacientes, né? A gente faz amigos no consultório, a gente tem uma relação muito grande com a família toda, como um todo. E isso transformou, inclusive, minha relação como médico. Transformou minha relação, sabe, com outros profissionais, transformou minha relação com o público em geral, assim. Inclusive, eu lembrei de uma história, você falando assim, comentando, eu lembrei de uma história. Não sei se cabe, eu vou falar claro. Aqui. Na época da faculdade, eu lembro que existia muito esse conceito. Cirurgião, né? Nossa, ali e tal, cirurgião, ninguém conversa com cirurgião. E clínico é clínico, e assim, bom. O que acontece? Eu lembro uma vez, e eu sempre fui assim, meio, eu gostar de falar, às vezes eu sou só mais introvertido, porque as pessoas acham que eu sou super extrovertido, e eu não sou bem introvertido. Eu me abro muito com quem a gente tá junto, assim. E eu lembro uma história na faculdade, assim, tava na época faculdade, eu lembro, acho que internado. Não, na faculdade. E eu lembro que eu gostava muito, sempre gostei de cirurgia, a gente ia muito atrás, eu ia muito atrás de perceber, de ir lá procurar ver, enxergar e acompanhar os cirurgiões na época e tal. E eu lembro que eu falava com os pacientes, eu gostava de ir lá conversar com os pacientes, ver o que era que ele estava assistindo, como é que foi depois, tal. Era uma curiosidade minha que eu tinha. E um dia, um professor meu chegou assim e falou assim, me chamou num canto e falou assim, você nunca vai ser um bom cirurgião. Eu nunca me esqueço desse dia, assim. Aí eu achei esquisito aquilo, né? Nossa, eu estudava um monte, me dedicava, minhas notas eram excelentes. Seu pai é médico, né? Meu pai é cirurgião também. É cirurgião. Eu aprendi muito com ele, nossa senhora. Eu já conto também, posso contar um pouquinho dele, assim, foi maravilhoso. E aí ele falou assim, você nunca vai ser um bom cirurgião. Eu perguntei, curioso, né? Por quê? E eu nunca vou me esquecer, Mari, que ele me falou assim, ó, você fala muito. E aí eu pensei, cara, mal ele sabia o mundo que a gente ia entrar, do mundo da comunicação. Você não conhece o Instagram! Você imagina isso, né? Vou entregar a idade aqui, mas... não tem problema nenhum. Anos atrás. Mas isso faz uns bons 15 anos, 20 anos atrás. Não, 20 não, mas uns 15 anos atrás faz. Então teve... Isso aí ficou marcado, assim, sabe? O mais curioso é que não marcou negativamente. Não, você não ficou foi chateado, não. Nem te falou assim, nossa, eu não vou ser mesmo. Não, nunca me marcou negativamente, porque eu não via sentido naquilo. Tá. Como que você tá com uma pessoa, você tá com um paciente, você não vai explicar, não vai falar. É uma pessoa na sua frente. É uma pessoa. Não é um estômago. Não, e eu até aproveito, né, como eu não sou um profissional da saúde, eu posso falar como um paciente, né? Isso é ótimo, cara. Cara, é o que a gente tava falando antes do podcast. A gente é instruído, eu tenho instrução, beleza, né? A gente estuda pra caramba. Mas não foi foram algumas vezes que eu sento na frente de um médico, dentro de um consultório, e eu fico constrangido. É constrangido, coagido, parece que você tá intimidado, parece que você tá fazendo alguma coisa errada de estar ali buscando ajuda. Mas muitas vezes não é porque eu tô olhando pra um médico e acho que ele é um semideus, é porque ele não dá essa brecha do atendimento. E, cara, uma consulta pra mim é um acolhimento.
Se você não fala, se você não acolhe, ele tá indo contra o princípio que faz ele estar ali. Então, eu acredito muito que com a chegada das redes sociais, isso mudou muito. Nossa. E aí Nossa. vem um ponto que daqui a pouco a gente vai falar. Eu tenho certeza que você tem uma história, Nossa. né, pra contar disso. Nós vamos ter que ficar o dia aqui. O quanto você foi julgado por estar nas redes sociais falando Não. abertamente. Então, olha como Já foi um que dos primeiros. Né? isso é uma cultura que a gente tá mudando, né? Na verdade, a internet tá mudando, né? Graças Quem não a se Deus. atualizar vai ficar desatualizado, né? Vai sair. Mas eu vejo que isso é só uma extensão do que você ouviu. E eu imagino assim, ó. Eu, às vezes, vou no médico para resolver um problema simples. Você imagina uma pessoa que tá tentando vencer a obesidade. Nossa. E ele chega na frente do médico e o médico, por algum motivo, não dá o acolhimento. Então, assim, acho que a cirurgia, ela começa na mesa do consultório, cara. Total. E eu vou te falar, cara. Eu vou tentar colocar aqui, puxando a história do meu pai. E eu lembrei que você falou assim, o médico... Ele tem esse conceito no Brasil, né? Médico é Deus, ninguém pode falar que o médico sabe tudo e tal. E não, cara. Eu falo assim que os médicos, muitas vezes, eles são engessados. Muitas vezes eles têm conhecimento obsoleto. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. E eu sei que a gente já conversou muito tempo atrás, Maria, eu lembro que a gente conversou uma vez isso, que assim como eu fui criticado, eu lembro muitas vezes quando você foi criticada, e eu já ouvi algumas coisas, né, lá atrás, naquela época, quando você começou a crescer, e eu falo assim que hoje eu posso falar que eu estou onde estou hoje, porque eu consegui me conectar a pessoas como você. Então eu tenho uma gratidão enorme, tô aqui publicamente falando pra você, tá? Muito obrigada. Gratidão enorme por isso, assim. Tamo junto. Meu pai é aquele médico, cara. Aquele médico de verdade, cara. Meu pai, eu vim de uma cidade muito pequena no interior, né? Tinha 2.500 habitantes na época. Tinha outras pequenas cidades que faziam parte da região, totalizavam umas 15 mil habitantes na época. Meu pai era o único médico, né? Depois teve mais outros, mas meu pai era o único médico na região na época. E meu pai, cara, é o médico que ele precisa de um esteto, até devia ter trazido aqui pra mudar. Cara, ele só precisa de um esteto, a mão dele e um raio-x, só. Ele é daqueles médicos mesmo, sabe? Ele tem vocação real pra isso, né? Que eu falo assim, a medicina ficou muito comercial e ela se afastou dessa parte humana. E aí quando você puxou assim, talvez as redes sociais tenham aproximado, e eu falo que é demais, cara, as redes sociais estão aproximando muito, a gente está conseguindo voltar a esses conceitos que eram antigamente, cara, você não é um médico de doença, você não trata doença, você trata pessoas. Perfeito. Com doença. Entende? Então, muitas vezes uma conversa já resolve, uma bela de uma conversa já resolve, você não precisa de um remédio. E eu lembro disso meu pai. Meu pai, cara, conhecia a pai, a mãe, a filha, o neto, conhecia os avós, conhecia a família inteira. Muitas vezes só de falar o nome ele já sabia que a pessoa tinha, já sabia como resolver e passar. Então eu brinco assim, eu dedico muito também a minha carreira a ele, a minha inspiração a ele. E eu falo assim, se eu for 50% do médico que ele eu já estou muito feliz, viu? Porque ele é daqueles que fazia parto, fazia cirurgia, fazia clínica, fazia pneumo, fazia cardio, fazia obstetrícia. Ele era o médico da cidade. Completo, né? Completo. Então isso a gente tem que retornar. Então essa parte comercial que tem se tornado a medicina, como você falou, parece que tem medo de falar, as pessoas têm medo de conversar com o médico, parece que eles estão vendendo alguma coisa. Cara, isso é um paradigma que a gente precisa quebrar. Porque o que acontece? Quando o médico ele se afasta da vocação, ele passa a não conversar abertamente. E o não conversar abertamente traz essas situações de medo, essas situações de insegurança para o paciente, essas situações de você não falar como é um procedimento, como é um tratamento. E a decisão é uma decisão em conjunto, paciente, médico e família. E aqui que a gente já começa a ter os primeiros bons resultados, quando a gente tem essas três questões unidas, né? As três situações unidas. Quando a gente quebra esse paradigma, quando a gente começa a falar, a gente
pensa no início, cara, que você vai estar se prejudicando, que o paciente vai se afastar de você, que ele não vai vir mais marcar consultas, que imagina que ele vai agendar uma cirurgia privada com você, porque você falou que tem risco de morrer, tem risco de ter alguma complicação, tem risco de... Porque você desceu do seu pedestal. Porque eu desci do meu pedestal, entendeu? E na verdade, Mari, Ao contrário. hoje eu tenho fechado muito mais tratamentos, a gente tem conseguido ajudar muito mais pessoas, muito mais pacientes por falar abertamente a verdade. Por falar abertamente. Sim, tem. Você mostra isso. Você mostra para ele como funciona. Você mostra, principalmente, como você faz para fugir desses desafios. Como você faz para contornar essas situações e dar para ele o nível de segurança que ele precisa naquela hora para tomar uma decisão com você. Então, essa quebra de paradigmas eu vejo na medicina que o médico tem que sair do pedestal dele, Sim. sabe? Tem que começar a conversar mais, tem que falar a realidade do tratamento, tanto do medicamentoso ou, no meu caso, cirúrgico, para que a tomada de decisão seja uma tomada de decisão tranquila, segura, e a partir daí a pessoa vai saber exatamente como deve conduzir na vida dela. Eu acredito por aí. Esse julgamento começa pela própria sociedade médica, né? Assim, é engraçado. É engraçado que a gente começou há mais tempo. Você começou antes de mim. Acho que quando a gente chegou, você já existia. Não, eu lembro de você. Eu lembro de você chegando. Eu lembro de você. Eu lembro porque eu acho que o Dudu falou, tem esse médico aqui, Dr. Luciano Machado. Você lembra? Na verdade... Acho que ele começou antes de mim. Eu acho que você já estava. Na verdade, talvez não tão ativamente, mas você já propagava algo, um conhecimento sobre isso. Eu acho que a gente já fala. 2020, vai... Não. É porque eu sozinha existo há muito tempo, né? O trabalho mais forte começou a ficar em 2020. Tá. Mas antes eu já tinha meus 5 mil seguidores, já falava um pouquinho. Mas era mais ou menos isso que na bem época. discreto, Eu bem lembro. quietinha. Eu lembro que assim, sempre me chamou a atenção como você falava. Brava, não cala a boca, Não era grita. brava, não. Grossa. Como você entregava o ouro olhar. Isso aí sempre me chamou a atenção. Legal. Eu falei, caramba, ela fala mesmo. E um dia, posso contar aqui? Não sei, tô com um pouco de medo. Pode contar. Corta no rec. Sem barreiras, pode mandar. Teve um dia, você chamava atenção desde o início, viu? Não sei se você sabe, eu vou contar essa história. Da área médica, da parte médica, você chamava atenção desde o início, assim. Teve um dia, eu não me lembro quem, mas num comentário entre os médicos, comentaram assim, nossa, tem uma nutricionista que ela fala tudo, cara. E ela fala como é que vai ser, o que tem que tomar, o que tem que comer, como é que tem que ser os cálculos. E ela falou, tá tirando o nosso lugar? Tá tirando o nosso lugar. Aí eu falei, que isso, cara? Como assim tirando o nosso lugar? Aí eu falei, não, olha aqui, segue aqui, vê ela. E aí, era você. Era você falando. Geralmente sou eu, quando tá falando mal. Aí eu falei assim... E eu tenho uma história boa disso também. Olha isso, Dudu. Olha esse vídeo que ela falou, e foi um vídeo que você falou assim, ó, é importante a pessoa, ela não depender de consultas. Sim, Né? E eu acho que aquilo lá atrás, se você foi tão disruptiva lá atrás, talvez você estava com a mente mais adiantada, que as pessoas acharam que você estava falando contra. Sim. É completamente ao contrário. Sim. E quando eu vi, pra mim, assim, ó, fez um sentido instantâneo. Eu disse, não, essa menina tá no caminho certo. E foi dali que eu passei a seguir mais ativamente. Aí ele que mandou um direct, somos amigos. Desde 2000 E é muito louco 18, o que 19. você tá falando do âmbito médico, o que acontece nos bastidores médicos, porque a gente via o que propagava pra gente. Então, por exemplo, cara, foi uma das brigas muito grandes que a gente teve, né, Mari? De, inclusive, decidir se a gente permanecia ou não falando, porque simplesmente, cara, a gente percebeu que tinha um complô contra a Mari. Então, a gente pode falar abertamente não disso. Duvido que a Mari recebeu uma denúncia do CRN, cara, totalmente infundada, que quando você lia a denúncia, você não lia uma denúncia, você lia uma inveja em forma de denúncia. Em forma de num papel. E aí a gente fala, caraca, cara, será que passar um conteúdo, munir o paciente de conteúdo? Porque, por exemplo, eu me incomodaria também. Se eu fosse uma nutricionista que chega, o Luciano, a Mari, a pessoa que tá gravando aqui, o Douglas, o João, e eu tirasse a mesma dietinha da gaveta, eu me incomodaria também. Então, a Mari, ela pegou o holofote e falou assim, profissional da saúde, se você não se atualizar, se você não cuidar do paciente como ele deve, eu vou dar conhecimento pro paciente te avaliar e mudar de profissional. Então, no não final é abandonar o profissional, Exatamente. É escolher o melhor. É isso. E assim, cara, e aí vem um negócio de ética, vem um negócio de propósito. Cara, se um paciente faz uma cirurgia desse porte, que você sabe muito bem como mexe tudo no paciente.
Ele tem Integral. uma consulta de 20 minutos com uma nutricionista. Você acha mesmo que ele vai ter embasamento pra cuidar da cirurgia dele? Mas, meu Então Deus, é por isso que às vezes a gente conversa e fala, cara, a taxa de reganho no Brasil, a taxa de queda de cabelo, né? Esses problemas por deficiência de vitamina, é por isso. É porque o médico, ele não tem poder de, em 15, 20, 1 hora, passar o que precisa. Não consegue. Então, se a gente não abrir uma outra porta de, você precisa ser o protagonista da cirurgia, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí é muito louco quando a gente identificou isso e falou, cara, vamos fazer um trabalho com essa galera. Cara, parece que a comunidade médica, é o que eu brinco, eu fico muito triste em ver o que a Mari passou. Eu não sou da área da saúde, então não me pegou isso, né? Eu sou o cara dos bastidores. Mas, cara, a Mari ir num congresso e a galera evitar falar com ela. Eu Sabe lembro. aquele negócio de trocar de corredor? Eu Porque lembro. a Mari tá vindo. Eu Cara, vi isso acontecer. isso pra mim, não é medicina. Isso, de novo, é ego. É uma coisa que a gente precisa trabalhar mais do que a medicina, entendeu? Mais que na medicina. Então, cara, a gente tá falando de mudar a vida do paciente. Eu não tô falando se você tem seguidor a mais que o meu. Ou que eu falo alguma coisa que você não fala, entendeu? Então, eu vejo isso muito, cara. Eu acho que é um trabalho que a gente só tá começando. Ah, não, e é o que eu tava começando a falar. A sociedade médica tem muito preconceito do médico ou da nutricionista que está nas redes sociais, que parece que somos charlatões. Né? Que tipo assim, Eu lembro dessa. Você me vendedor de perguntou, curso. eu não falei. foi Eu anotei engraçado. aqui, acabei não eu abordando. tava no Internacional agora, lá em Nápoles, né? E aí chegou um médico muito querido de São não Paulo, fui. até esqueci o nome dele. E aí eu tinha uma médica lá que eu já conhecia, que é a doutora Ana, e ele era amigo dela. Aí eu conversando com a doutora Ana, batendo uma papo, a doutora Ana já me conhece desde antes. Daquele teu jeito. A doutora Ana me conhece desde que eu tenho 20 anos, doutora Ana Carolina, sei lá, desde que eu era estagiária lá em Brasília. Então ela me viu crescer, ela é super tranquila. Aí ele depois, em alguma ocasião, estava numa roda lá e ele tava também. Aí a gente começou a conversar, e aí ele virou pra mim e falou assim, eu te sigo, não sei o quê, e eu até perguntei pra Ana se você é boa de verdade, ou se é só papo. Aí eu brincando, eu falei assim, bom, eu tenho 15 turmas na comunidade, eu tô indo pra segunda turma da pós-graduação, a gente tem uma marca de suplementos, eu acho que se eu não fosse boa de verdade... Né? Não Acho daria que certo. assim, né? Não teria dado certo, né? Não teria os resultados, né, Se que fosse tem hoje. só, tipo assim, repetição de coisas muito basais, né? Fala isso, fala aquilo, pega a frase daquele cara, só replica. Aí a pessoa é boa de comunicação e fica só falando, repetindo o que ela ouve por aí. Se fosse só isso, a gente não estaria tanto tempo no jogo, né? Verdade. Mas fato é que existe esse preconceito por causa, eu acho, dessa coisa do pedestal do profissional da saúde, que tem que estar ali na sua cadeira linda, conversando com o seu jaleco da doutora Cherry. Nada contra meu sonho, inclusive, mas nunca tive dinheiro pra comprar Nunca naquela tive época. nunca tive. Inclusive, eu atendo sem jaleco. Você atende sem jaleco. Totalmente. E aí, quando eles veem a gente nessa modo mais informal, falando, conversando, brincando, gritando, e aí rindo e abraçando. dando conhecimento pro paciente, em contrapartida falando que não são só as consultas que vão fazer você ver uma bariátrica em sofrimento, esse slogan é muito... e aí vê a gente crescendo de várias maneiras. E aí entra a questão tanto da sociedade médica quanto do brasileiro, que é muito do tá ganhando dinheiro, tá crescendo, então deve estar fazendo alguma ilícito, coisa de né? errada. Então eu vou achar aqui um pelo em ovo pra denunciar essa pessoa no CRN. Aí junta com inveja e tal. Então, assim, é um complexo de coisas, né, que vão se unindo e as pessoas vão tendo essa visão errada da gente, né? Tipo, de que a pessoa é uma charlatã, ela não estuda, ela não entende, ela não sabe. Só que eu sinto já que esse movimento tá mudando. No Congresso agora total. eu senti forte isso, várias pessoas parando pra conversar e etc. Isso foi bom no internacional, né? No brasileiro eu já não sei como vai ser. No brasileiro talvez não me aceitem. Quando eu chegar lá, eu falo, você não entra aqui, persona não grata. Eu e você vamos ficar lá fora. Eu tô tomando esse, eu levo meu Nespresso. A gente fica... Fechou. Vamos criar nossa barraquinha lá fora. Fechou. Mas eu sinto que até mesmo os médicos mais... Eles estão tentando, cara. Eles ficam gravando videozinho. Eu sei porque eu sigo a galera há um tempo, desde antes do Neida. Tá lá, cirurgia bariátrica. Vamos falar agora sobre as questões do não sei o quê. Então eles estão vendo que não tem pra onde fugir, porque o paciente chega no consultório deles falando assim, mas eu vi que o fulano de tal falou isso, isso e isso. Ou ele deixa de ir nele pra ir em você. Exatamente. E aí... Quantos caras? Lu, e chegou no ponto, assim, da pessoa... Isso é clássico. Chega no consultório da nutricionista e fala, mas onde você viu isso? A Mari falou.
Aí a nutricionista fala, mas essa menina não sabe de nada, não sei o quê. Daí o paciente sai, o cliente, o seguidor sai do consultório e fala, vixe, essa nutricionista falou que, já manda um direct você na tava hora. errada. Então eu já vou pra outra, entendeu? Porque se você falou, tá falado. Entende? Então, a gente conseguiu se conectar de um jeito com o paciente. Muito. De uma maneira respeitosa. Porque, enfim, Real. né? Com conhecimento, Real. com humildade, que hoje ele prefere, muitas vezes, estar em contato com você do que, às vezes, com a pessoa que atende. Isso tá errado. O erro tá onde? Na pessoa que atende, né? Exatamente. Desça do pedestal, atenda com mais humildade, seja uma pessoa tranquila, não fale mal dos outros, tenha ética na sua consulta, que, você vai conseguir criar uma rede de confiança pro seu paciente. Senão eles vão perder pacientes Então. pra quem tá fazendo. Não é isso? Na Exatamente. verdade, eu vejo isso como duas coisas. A primeira delas Genial, é que, velho. com a Mari e o Luciano chegando, né? Outros players também, né? Eu falo a Kátia, que tá no Kátia. digital. É. Os pacientes bariátricos, eles falaram assim, ó, finalmente chegou alguém que fala a minha língua, me dá poder Me dá e conhecimento. principalmente conhecimento pra eu decidir a minha vida. Porque antes eu tava refém de um profissional que eu nem conheço, cara. Então a Mari, você entra no Instagram dela, o seu também, mostra o dia a dia, indo pra academia. São pessoas normais que têm um conhecimento específico e passam pra essa galera. Então a população bariátrica falou, poxa, até que enfim tem profissional acessível. Olha que louco, hein? Acessível. E essa questão, eu também tô vendo vários profissionais que são mais sérios. Tentando, né? Quem não fala, chegando legal, ali, não, né? hoje tá vamos certo. falar. Cara, é maravilhoso. Tem que Eu acho fazer. ótimo. Eu acho É maravilhoso. Eu fico feliz, cara, da vontade de ajudar eles de alguma forma. Porque a gente passou isso também, né? Só que o que eu Nossa. vejo hoje, e é muito louco, a medicina, eu acredito que a medicina hoje é uma das áreas que mais capacita um ser humano. Que é o que a Mari falou, você abre um ser humano, você fecha ele e ele sobrevive. Então, pra mim, é nobre demais. Parabéns. Mas pra mim também, eu vejo o quanto não Muito é bom. só sobre o conhecimento técnico. Pra mim, a medicina hoje, principalmente a bariátrica que a gente vive pra caramba, é assim, é como se os profissionais antigos fossem os carros a combustão, gasolina, álcool, e a nova geração viesse Tesla. como motor elétrico. E aí, no início, todo mundo fala, isso daí não vai dar certo não, isso daí é uma porcaria. Nunca que o elétrico vai substituir nossa. a combustão. E aí, quando você vê acontecendo, chega uma hora que ou você muda ou você sai do mercado. Então, esses profissionais estão perdendo cada vez mais pacientes, eles não entendem por quê, porque eles falam, pô, eu sou Estão tão perdidos, bom, eu estão sou mestre, perdidos. eu sou doutor, né? Não doutor pelo nome médico, mas ele tem doutorado, e os pacientes não chegam. Não chegam mais. Eles Então, estão por perdidos. quê? Porque o modelo de consumo mudou. Então, é o que eu falo. Hoje não adianta você ser bom. Ou você mostra que você é bom Exato. e você tá ali junto, que é o que você falou. Cara, pra mim você resumiu a medicina, cara. Cara, não é sobre o que você conhece. É como você acolhe, cara. Pra mim, o profissional que Obrigado, souber Edu. fazer isso... Cara, não conheço o seu pai, mas mande um abraço pra ele. Porque deixar. pra mim é isso, cara. Não é... Você vai mudar a vida da pessoa no completo, realmente. Não é resolver na gripe dela. Cara, é entendendo. Então, assim, pra mim, vocês matam. Muito bom. Eu fico feliz e aceito muito assim, os elogios, que foi difícil no início. A Mari deve lembrar também, né, Mari? Quando você falou assim, o cara que tá na rede social parece um charlatão, porque ele tá querendo, né? Eles têm uma tendência a confundir muito, né? Algumas pessoas que estão na rede social, e eu falo assim, rede social, cara, tem os dois aspectos. Tem o aspecto que é maravilhoso e tem o aspecto que também é prejudicial. Basta você escolher, você tem o teu poder de escolher. Ou você segue quem é bom, ou você segue o outro. É o botãozinho que você lá aperta, livre-arbítrio. E eu lembro disso, no início, nossa, no início eu falava, o blogueirinho, no início você gravava Isso pro médico, vídeo. né? É o fim, né? O Eu blogueirinho. fico imaginando nos corredores do hospital, era Luciano. era tão tenso, E era hoje você tão... tá nem aí, você grava lá no hospital, né? De Hoje? roupa de... Ele é mais despachado que eu. Hoje, cara, mas antigamente, assim, as pessoas ficavam apontando, falando, dando risada, cara, que a gente tinha que ir lá pra um canto, pra uma salinha, assim, gravar rapidão, assim, e fingir que não tava nada acontecendo, sabe? Aí as pessoas vinham na rede social e começavam a elogiar. E eu via alguns profissionais falando assim, pra que isso, cara? Isso aí você não é blogueiro, você não é não sei o quê, não faz sentido nenhum, tem que se dedicar no que você faz, no teu consultório, né? Com os planos de saúde, os convênios e tal. Eu falei, cara, tá mudando. A pessoa vai ter o livre-arbítrio de escolher o melhor profissional pra ele. E ele vai se dedicar com aquele que ele curte, com o que ele gosta, com o que ele tá acompanhando todo o dia. Tem gente que acompanha todo dia, todos os stories. Dia. Todos, É uma graça. é uma graça. É maravilhoso de ver. E a gente consegue perceber isso, né, Mara? Você percebe também, com um número muito maior de seguidores. E aí, o que acontece é que eu falo assim, a gente pode usar pro bem ou pro mal.
E o conhecimento, Dudu, quando você falou assim, né, a importância de você descer e dar o conhecimento para a pessoa, eu falo que o conhecimento é um presente, é uma dádiva. Imagina assim, pega, por exemplo, assim, imagina o conhecimento como se fosse uma pérola. Eu pego e dou para você todo dia uma pérola. Ou toda semana eu dou uma pérola para você. Você pega aquela pérola, guarda, né? E aí aquela pérola, às vezes você deixa em cima do criado mudo. Às vezes acontece, sei lá, vem a moça que trabalha com você, né? Não conhece, a pessoa joga não fora. conhece, joga fora. Às vezes você deixa aqui no carro, esquece aquilo. Às vezes teu filho pega, vai brincar, uma bolinha de gude, aquilo se perde, né? E não importa quantas pérolas eu te dê, aquilo, aos poucos ele vai se perdendo. Agora, se eu te der um fiozinho de nylon e você pegar uma pérola e juntar na outra, aquilo vai virar um colar, né? E esse colar você vai guardar de uma forma melhor, ele vai ficar preso ali. E eu vejo hoje o conhecimento, eu vejo hoje a comunidade que você fez, Mari, também, e eu sou muito grato em poder também participar, ter uma aula lá. E Segunda ele estará lá na comunidade conosco. E na quarta na pós, porque eu abuso mesmo. Como o fiozinho de nylon, como a correntinha, entendeu? O conhecimento sem uma metodologia, sem a gente conseguir passar isso adiante, cara, ele vai se perder. Então é um presente que ele tem que ser valorizado, cuidado e guardado, entendeu? Então a rede social fez isso porque fica lá gravado para sempre. É verdade. Eu gosto muito disso. E é muito doido, porque, por exemplo, a gente está falando isso de paciente bariátrico, mas a gente tem uma pós-graduação, né, em nutrição bariátrica, e a gente percebe o quanto os alunos gostam de professores que são comunicativos. Então, cara, tem gente que é PhD, mas é travado. Fala só o básico, fala o que tem que ser. Cara, beleza, é um conhecimento, é uma pérola. Também, só que, cara, você pode falar a também. mesma coisa de diferentes formas. Né? Você se abrir ali, você ter esse momento de contato, você não deixa de ser menos médico. Cara, você traz uma galera junto com você. Então a gente vê a qualidade das nutricionistas, né? Que estão surgindo. Cara, que se abriram pro novo e falaram, cara, eu quero me especializar em nutrição bariátrica, é isso. Eu preciso disso. E quando chega na pós-graduação, a gente vê uma qualidade de professores novos, com uma bagagem técnica de estudo científica bizarra. E o nível dos alunos que estão vindo, cara. Exatamente. A gente tava falando que na turma de agora tem uma nutricionista, né? A clínica dela é uma das referências em Roraima. Eu ia falar Alemanha, gente, tô viajando. Maranhão. Talvez você conheça. Eu não sei o nome dela, esqueci o nome, mas é uma clínica, um hospital referência lá. É o sogro, o marido e mais 5 cirurgiões, eles dominam lá no Maranhão. Ela é a nutricionista que cuida de todos os pacientes de todos eles, ela tá lá na pós. Eu não sei se eu conheço. Eu vou depois buscar o nome. Por nome, de repente, eu devo conhecer. Provável, lá do Maranhão. E aí, foi esse momento que me deu clique. Eu falei, caraca, talvez o jogo esteja virando, não é mesmo? Eu tô brincando. Porque a gente tá chegando longe, né? A impressão que a gente tinha é que a gente tinha criado uma tretinha mesmo com os profissionais de saúde de modo indesejado, porque eu fui mal interpretada. Inclusive, essa questão das consultas, etc., muitas pessoas entenderam desse jeito, que, ela acha que não precisa de consulta. Gente, pelo amor de Deus, eu atendia naquela... Como que eu não ia precisar de consulta? Eu falei que só consultas não são suficientes e eu mantenho esse discurso. Então, naquela época, ficou um clima meio assim, inclusive foi na época da denúncia e tudo mais. E aí, quando veio essa segunda turma da pós-graduação, várias nutricionistas muito já renomadas na área vindo, e eu falei, cara, legal, então acho que a galera tá começando a entender que elas precisam de mais conhecimento, que o paciente, a gente começou trabalhando o paciente. Chegava na mesa dela, sabia às vezes, entre muitas aspas, mais que ela. Aí ela falou, vixe, em vez de eu ficar brava com a Mari, deixa eu ir lá, então, entender sobre cirurgia bariátrica com a Mari, com a fulana, com a ciclana ou em outro lugar. Mas fato é que precisa aprender. Então, eu acho que esse movimento tá mudando, sabe, nesse sentido. Foi, então, muito positivo. Eu vi, eu participei, né, um pouco dessa fase, também um pouquinho nos bastidores. Sim, a gente conversou. E eu lembro, assim, uma coisa que sempre chamou a atenção, e que talvez eu atribuo, que é o que facilitou muito, assim, sabe, Mari, esse crescimento, a gente chegar a bariátrica no Brasil, assim, a gente vai ter que falar a verdade, uma hora a gente vai ter que falar isso. A bariátrica no Brasil, hoje, o paradigma, né, onde está o caminho que está se tornando referência no mundo, o nosso tratamento,
passa sim, tem que agradecer sim você, tem que agradecer sim a gente, tem que agradecer a quem começou lá atrás, na parte das redes sociais. Será que esse dia vai chegar? Um dia vai, um dia vai. Vai, Precisa. Eu com 90 anos lá. Né? Precisa, porque... A gente veio da época do arrasta pra cima. Lembra? Nossa, cara! Quando você ganhava, Cara, arrasta pra cima. Eu ganhei a raciocínio, nossa, foi... Aí tiraram. Tiraram um mês depois. Foi tipo isso. De repente todo mundo tinha o clique aqui, né? Um mês eu vou tirar. O que eu ia falar, assim, que uma das coisas que chamou muita atenção foi a linguagem. E a linguagem mudou também, viu, Dudu? Então, antigamente, como é que é? O paciente, o médico chegava e falava, né? Termos técnicos, não sei, difíceis, ninguém entendia nada. Cara, você retinha o quê de uma consulta? Você conseguia reter? Bom, já era uma consulta muito rápida, você retinha 5% de uma consulta, tinha palavras que você nunca tinha ouvido falar, muito termos técnicos, né? E eu lembro até hoje você explicando a chavinha que encaixa. Eu nunca me esqueço aquela vez você explicando. Porque a proteína é uma chavinha que vem, a vitamina vem, encaixa a chavinha e tal. Eu falei assim, caramba, cara. Tem que falar fácil, né? Tem que falar fácil. Mas isso aí foi o Dodô que me ensinou. Tem que falar fácil. Eu fiquei sabendo... A culpa não é minha. Gente, eu vou contar que eu fiquei sabendo depois, nos bastidores. Que eu brigo até hoje, quando eu falo qualquer coisa assim mais difícil, sei lá, o prognóstico, eu já falo, parabéns, meu Deus, eu tenho que falar parabéns, que o prognóstico tá é como certo. a pessoa... Não, é que, na verdade, assim, quando eu comecei com a Mari... Então você não só ensinou a Mari, agora com vários outros indiretamente. Olha o poder da rede social. Então, a bariátrica se deve a você, eu com 90, ele também. Esse careca que vos fala contribuiu. Mas foi verdade, cara. Quando a gente começou, a Mari sempre foi uma pessoa muito técnica. Então, por exemplo, até hoje, quando a gente vai falar de pós-graduação, né, da pós-graduação do Instituto BSS, eu não me meto. Eu não falo, Mari, vai pra cá, vai pra lá. Não me meto, porque ela é técnica, ela sabe conduzir, ela sabe falar com os profissionais. Cara, ela é o parquinho dela. Quando ela vai pro paciente bariátrico, eu me coloco na posição. Eu falo, cara, eu não sou de nutrição. Se ela falar complicado, eu não entendo. E eu tô com ela todo dia. Eu falei, então, peraí. Mari, ajusta esse discurso aí, porque senão a gente não vai chegar em quem deve. Usa o exemplo do saco de batata o dia inteiro, assim. Usa o exemplo do saque. Aí eu, meu Deus. A chavinha, o carrinho. Eu vou dar um exemplo, assim, que pra mim eu não sou bariátrico, mas eu pego esse exemplo pra mim na vida. E eu lembro dele quase todo dia, que é tomar água. Cara, a Mari fala uma frase que talvez não era dela, até ela mesmo dá o crédito pra outras pessoas. Pereira, Mas ela fala assim, cara, quem não bebe água de cocô. Famosa essa frase, já famosa. Isso é maravilhoso pra você explicar o quanto você não se hidratar te prejudica. E se o seu corpo não tem água entrando, de qualquer lugar. Ele vai tirar de qualquer lugar, inclusive das fezes. Olha como um conceito complexo, numa frase você muito explica. Simples, você resume tudo numa frase simples. Foi nesse ponto que eu falei, Mari, o bariátrico só vai entender se a gente traduzir para a realidade dele. Então a batata... Cara, a gente explicou a dieta dos pontos, né? Só que assim, a gente queria falar sobre calorias, né? Explicou déficit calórico, superávit calórico. Só isso você explicou. Com jogo. Olha, o bariátrico, ele precisa completar 1.500 pontos por dia. Pra não engordar. Quando ele toma um cafezinho com açúcar, ele tem 90 pontos. Cara, juro, todo mundo chegava no final da aula entendendo. Tanta diferença, é uma coisa tão simples. Parabéns, Dudu. Não, parabéns, Mari. Mas a ideia é essa, então acho que a gente dá esse sucesso, né, Mari? Esse crescimento, porque, a gente entendeu que o foco era o paciente bariátrico. Exatamente. Não eu. Não a pessoa me achar sinistra, entendeu? Exatamente. A gente não se importava, por exemplo, lógico, tá? Todo reconhecimento é bom. Mas a Mari sabe disso. Quando a gente começou, Luciano, cara, não tinha nenhum profissional da saúde que tava do nosso lado. Nenhum. A gente conheceu você, se aproximou, mas, cara, a gente olhava e falava assim, Mari, posso imaginar, eu vi isso. É deserto. Ou a gente vai até o final com os pacientes, e pra eles verem que a gente tá com eles, ou, cara, a gente falhou. Mas propósito une propósito. Exato. Nunca vai ser deserto. E hoje é muito doido que a gente tem uma pós-graduação com quase 100 alunos. Olha que doido. Louco. E são todos profissionais da saúde. Olha isso, né, cara? E agora com a Complete Bari a gente vai estar com um projeto exclusivo para prescritores. E esse podcast faz parte disso, exato. Né, a gente quer que o prescritor ele saiba exatamente o que tem dentro de cada potinho. Tinha que vocês convidaram, vem mais vezes. Então, cara, eu acho que esse trabalho só tá começando. E, ó, de verdade, é uma carta aberta, né? Eu fico muito feliz de ver outros profissionais aderindo. E falando, cara, eu sou tímido, eu sou introvertido, que eu demore 1 hora, mas que eu consiga externar meu conteúdo para uma rede social, por mais que ninguém veja.
Mas eu acho que isso daí a gente tá rompendo uma barreira Nossa. de centenária, viu? A gente tá E é na muito legal. época da disrupção, cara. A gente Eu tá na fico época de muito, quebrar muito paradigmas. feliz. Muito feliz. E uma coisa que eu vi, Como é que é? eu lá no congresso, eu citei o que você me falou. Quando eu cheguei do Internacional, você falou, e aí, Mário, como é que foi lá? Eu falei, "Ih, foi só remédio e câncer. Acabei de falar isso, né? E você falou, ai, é cara do negócio mesmo, não sei o quê. E realmente foi só isso. E eu tava com a Elô lá. E, eu e a Elô, a gente veio da academia, né? Da UNB, mestrado, nutrição funcional, bariátrica, consultório, hospital, muito parecido a nossa rota. Então, a gente tem muito conhecimento de vários lugares diferentes e a gente conseguiu, graças a Deus, unir tudo isso. E hoje a gente consegue ter um diferencial aí no atendimento do paciente bariátrico, porque a gente consegue unir essas vertentes. E, aqui no Brasil, vamos combinar, a gente tá discutindo coisas muito mais profundas. Muito eu falei pra mais Heloísa, cara, muito mais além. pelo menos a parte da cadeira de nutrição lá no congresso, a galera ainda tá na conversa de deficiência vitamínica, de reganho, não sei o quê. E aqui... É importante suplementar ferro. Cara, eu falei pra Elô, cara, que horas que eles vão começar a falar de SIBO? Que horas que eles vão começar a falar de SIFO no paciente bariátrico? As coisas, SIBO, né? Supercrescimento bacteriano delgado. Ou fúngico. Fúngico, exatamente. Que o bariátrico tem uma propensão maior. Tem vários estudos mostrando. Sim. Só que você vê que a própria Europa, o próprio Estados Unidos, eles estão meio atrasados nesse esquema. E a gente tem uma mania de falar assim, o Brasil é, né? Bom é Europa, bom Estados Unidos. Bom é os americanos. Não, os cara, europeus. a gente é cabuloso. A gente tá muito na frente. Não é pouco, não. Cara, quando eu vi isso, e eu vi o trabalho que a gente faz com a Complete, porque eu também tive acesso a outras marcas lá, o trabalho que eu faço na pós, o trabalho que a gente faz na comunidade, o trabalho que a gente faz na pós, o trabalho que você faz na sua rede social, os assuntos que você traz lá, o que eu trago na minha também, está anos-luz do que está sendo feito no mundo. Então, eu vejo que o Brasil é pioneiro, inclusive, de pegar o paciente bariátrico e falar assim, cortei estômago, desviei o duodeno em uma parte do jejum, no sleeve eu tirei o estômago, no que isso implica na saúde sistêmica desse paciente, pensando em sistema reprodutor, tireoide, pulmão, porque vai aqui, vai ali, o que eu vou precisar fazer para ele, então, não ter esse problema, a depressão está aparecendo por causa disso, disso e disso. Eles não estão tendo esse tipo de discussão lá, pelo menos no Congresso não tava. Então eu acho que a gente tá muito bem aqui no Brasil, no nível de discussão que a gente tá tendo, pelo menos no meu meio. Tá. Eu não sei como é que tá o Congresso Brasileiro, que faz 2 anos que eu não vou. Mas o internacional, nesse sentido, mostrou que o Brasil, nós como profissionais bariátricos e nós como empresa bariátrica, estamos um passo à frente. E isso só nos qualifica mais, me deixa feliz, porque a gente é o segundo país que mais opera, né? Segundo que mais opera. Segundo que mais opera. Disparado. Então, nós vamos perder em breve esse posto por causa da China e da Índia, né? Por causa do volume, né? A população. Volume, tá. Mas a obesidade está avançando até nesses países onde mundo todo. A média é franzina, digamos assim. Mundo todo, Dudu, mundo todo. E aí, a gente tem que ir atrás que as causas, a multifatoriedade, as causas da obesidade, elas estão se repetindo em vários países simultaneamente. Então, deve existir alguma coisa em comum. Eu tenho minhas teorias, né? Mas deve existir alguma coisa em comum. Eu tenho certeza que em algum momento, entre essas teorias, né, essas causas, a parte alimentar, a parte de a gente não consumir mais alimento, comida e sim de verdade, a gente consumir produto alimentício, né? Isso tem feito uma diferença grande. Mas, Mari, sobre a parte de internacional, posso afirmar que a gente está à frente. Inclusive de cirurgia. Também acho que a capacidade técnica de vocês ouvindo eles falando é boa demais. O que acontece? Em relação aos outros. Eu vou puxar saco agora. Sardinha aqui pros brasileiros. Vamos lá. Puxa, vamos valorizar os BR. Vamos valorizar. Tem que valorizar. Hoje eu posso falar assim, não é que eu tô mais, mas com certeza eu tô entre os médicos que mais fazem cirurgias em pacientes de outros países. Vêm de fora, eles vêm muito fazer comigo. Muito por causa das redes, né? Muito por causa da rede social. Vem muito. Agora tá vindo um casal de Portugal, já chegou aqui um paciente que ele vem da Inglaterra, vai ter da Nova Zelândia, tem uma paciente que vai vir da Alemanha. Passa por todos nós, que eu também tenho muita gente. Maria mora em Portugal, não sei o quê. Deve ser os mesmos, inclusive, né? Na comunidade tem alunos de 16 países, eu acho. Então eu consigo afirmar isso, assim, por quê? Eles passam feedback de como é lá. Tem países que, por exemplo, a pessoa não sabe nem o resultado dos exames, porque a cultura lá é assim... Não liberar os exames do paciente. O paciente só é informado se tem alguma alteração. Agora, se tem um grau de melhora, alguma coisa, ele jamais vai ficar sabendo, porque a cultura do país é assim. Então, a gente está anos-luz na frente de tratamento, né? E sobre a visão, sobre a parte de a gente ter uma visão mais integral, assim, você fala assim, né? Vamos puxar para o lado da nutrição, né? Integral, né? Não, mas medicina, nutrição...
Isso faz parte de uma das quebras dos paradigmas que eu falo também, que a gente, graças a Deus, hoje a rede social tem feito. Um dia, como é que a Terra foi plana, um dia só tinha cisne branco, ninguém sabia que tinha cisne negro, até descobri lá na Austrália, fiquei sabendo esses dias essas histórias, até fiquei curioso, nem sabia disso. Achei que era só o filme, não? não, né? Todo mundo acreditava nisso. Então, o conhecimento, o estudo, sempre foi muito loteado, cara, né? Cada um sabia um pouquinho, e aí as especialidades veio para cada um saber muito de um pouquinho, ou seja, o cara sabe muito de nada, né, praticamente. E fica um empurra, porque eu sei muito da minha área, mas eu não sei de pneuma, eu não sei da parte metabólica, eu não sei de hormônio, eu não sei de nutrição. De intestino, de não sei o que. Que médico que tem capacidade hoje para falar? Pouquíssimos têm capacidade de falar de nutrição com propriedade mesmo, sabe? Então, a rede social, ela buscou voltar nessa parte de ter uma visão integral do paciente. O paciente, cara, é um sistema integrado. A nutrição é a base de tudo e ela vem para melhorar a parte pulmonar, cardiológica, respiratória, né? E isso leva à longevidade. E na bariátrica, mais ainda, porque você depende de uma nutrição de qualidade para você poder ter um resultado de alta performance lá na frente, né? Como eu costumo falar, né? Eu tenho também um linguajar um pouco mais assim, porque a gente já trabalha já no outro nível assim, de resultados, né? O Brasil foi o que lançou essa técnica modernizada. Foi em 2014. Os estudos começaram em 2012, mas foi lançado o artigo em 2014. Foi um cirurgião aqui do Brasil muito famoso, ele foi presidente da Sociedade Internacional, foi o Dr. Almino Ramos, né? Inclusive um abraço, gaúcho lá do Rio Grande do Sul também, vou puxar também sardinha no meu estado lá. No meio da rua, lá em Nápoles, com a esposa dele, que também é médica, também é médica, também trabalha lá na clínica lá também. Enfim, e ele que ele percebeu, ele teve esse insight de perceber que a técnica podia ser melhorada em muitas vezes se a gente mudasse a ordem e se a gente fizesse alguns passos para melhorar a qualidade. Porque não só é fazer a técnica, mas que a técnica traga um resultado. De fato, o que importa na vida, de fato, Dudu, é o final. É o final, é o resultado que a gente tem, cara. Ele mexeu na técnica do bypass. Ele mexeu na técnica do bypass. Que fazia 30 anos, sei lá, 40 anos, do mesma maneira, e ele teve uma visão diferenciada e modificou a técnica para facilitar a execução por laparoscopia, que é essa técnica mais moderna, que a gente faz através da câmera, da vídeo, né? Não precisa mais ter corte. Então, ele bolou de uma maneira que aquilo pudesse ser mais fácil, mais rápido, e isso transformou os resultados. E o mundo hoje opera a técnica brasileira. O mundo hoje segue o Brasil. Segue o Brasil. Cara, que louco, que legal. Cara, que legal. A gente tinha, né? A gente teve grandes nomes lá palestrando, brasileiros falando. Eu acho que o Almino falou, Ai, esqueci o nome dele, que também já foi presidente da sociedade. O Viegas? Não. Também, palestrou lá no congresso, então assim, a gente vê, junto com o Kaplan, junto com o Cummings, com esses caras que, as pessoas que ficam assim, né, que a gente lê. Você lê os livros do cara todo tempo, você lê os artigos e tal, né, o Leroux, que tá sempre, sim, então assim, são, eles... O FOB, tá sempre eu só falar, tinha foto com todo mundo. Eu tenho foto com o FOB de 2012, eu, tipo, era estagiária ainda, tá, eu e o FOB. Enfim, ele tá em todos os congressos. O FOB, você sabe, eles ficam FOB e Capela por causa dele. E que o Almino, eu não tinha total conhecimento disso, que o Almino alterou essa técnica, então. Cara, que legal. Enfim, o Marquezine. O Dr. Marquezine, lá de Curitiba, né? Curitiba. Palestrou lá do lado e tudo mais. Então, assim, realmente a gente vê que o Brasil, ele tem prodígio tanto na parte clínica, do pós, da cirurgia, quanto na parte técnica, né? Então, sendo nós hoje pessoas que propagamos muito sobre a cirurgia bariátrica, a gente pulveriza essa questão, né, da cirurgia bariátrica, estando num país tão promissor, é uma honra, né? Então a gente só mostra que a gente tem um caminho gigante pela frente pro mundo. E não só nisso, quanto para a própria população, né? Porque normalmente a gente atinge muito quem fez a cirurgia bariátrica e quem tá prestes a fazer. Quem tá com a obesidade e não se ligou que a bariátrica pode ajudar, né, nesse tratamento, a gente não fala com eles ainda, né? Mas até a gente conversou esses dias que, depois que você me falou isso, eu comecei a observar, cara. Eu falei pra você, Luciano, tem um estudo que diz que 1 a cada 4 brasileiros até 2030 vai ser elegível a cirurgia bariátrica. Aí você me corrigiu e falou assim, Douglas, talvez não 2030. Olha um grupo de 4 pessoas que provavelmente você vai ver alguém que tá na obesidade. Luciano, eu te falei isso, é bizarro. Bizarro, né? Cara, em todo lugar que eu vou, meu olhar, ele sempre olha 4 pessoas aleatórias. Eu não fico procurando. Imagina eu. Cara, eu calculo IMC, cara, de cabeça. Tem
um obeso no meio de 4 pessoas, cara. Quando não tem mais, quando não é uma família, sabe? Quando você olha 4 pessoas da família, às vezes os 4 estão obesos, que compensam. Então, cara, eu acho que o trabalho que a gente tá fazendo, Mari, apesar de, né, da gente já ter avançado muito com o profissional da saúde, tudo que a gente vai desenvolver em 2024 pro profissional da saúde, é um trabalho muito mais árduo para quem nem pensa em fazer a cirurgia bariátrica ainda. Quem nem enxerga, né? Quem não vê isso como uma possibilidade de tratamento e uma possibilidade de tratamento que não é igual que era antigamente, né? Como é que é? O do carro a combustão, telefone de discar, cara, máquina de escrever. Tanto é que, né, vocês mesmos bariátrica sabem que mudou também, né? você mexe no corpo da pessoa completamente. E, sei lá, no outro dia ela já tá andando, não é? Alguma coisa no assim, mesmo dia, né? Olha que... Tem pacientes... hoje a gente tem protocolo de fazer o tratamento de manhã, cedinho, né? Fazer o procedimento às 6, às 7 da manhã, às 18 horas e tá indo pra casa de alta. Mesmo dia, você tá Mesmo alta? dia. Olha que demais. Hoje em torno de... Não é ainda a grande maioria, uns 35%, 40% dos pacientes que se incluem nesse protocolo. É um protocolo muito bem controlado, né? Mas tem alta no mesmo dia. É perfeito isso. Alta no E mesmo dia. é engraçado isso, que lá no congresso, agora eu tô lembrando, nessa mesma palestra que eles falaram que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que deveria se chamar uma cirurgia oncológica. Eu citei isso no episódio que a gente gravou há pouco, porque ela diminui o risco de mais de 140 cânceres, Sim. cuja obesidade aumenta muito o risco e diminui a sobrevida. E aí eu acho que foi... Eu não lembro se foi o Leroux que falou, o Carol Leroux, ele falou que a gente precisa aprender a propagar corretamente sobre a cirurgia bariátrica, Uau. que a falha está em nós, Uau. profissionais da saúde, que não propagamos corretamente os benefícios de uma cirurgia que pode salvar a vida de uma pessoa que tem uma Sim. propensão a desenvolver um câncer. XYZ. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Por que ele falou Comprovado. isso? Porque alguém perguntou pra ele sobre o preconceito que ainda existia na população em geral, leiga sobre a cirurgia. Isso quando você falou naquele episódio do host de um podcast falando que a bariátrica acabou com a vida dele. Esses dias eu também ouvi uma pessoa que eu gosto muito, famosa, falando em um podcast que a bariátrica acabou com a vida dela e que ninguém fala disso, que as pessoas só falam dos benefícios. E até falou um monte de bobagem, mas ela tava falando da vida dela, da experiência dela. Então, a população em geral, a gente acha, porque eu tenho 300 mil seguidores, todo mundo sabe da cirurgia bariátrica, porque eu falo, que o Luciano fala, né? Não, a grande nosso microambiente, população... nosso Existe micromundo. um mundo que não Tá sabe. fora. não que não sabe, acha que é horrível, que é... Eu vou falar do meu sogro, que eu amo, ele é cirurgião plástico. Mas ele até, 10 anos atrás a gente discutia, acho que ele mudou um pouco isso, né? Mas a gente discutia na mesa, porque ele chamava de cirurgia bariátrica de mutilação. Mutilação ainda falam. Ainda falam. Eu escuto. É um quase absurdo isso. E quando a gente vai ler os estudos, a gente vê que aumenta a expectativa de vida, que a pessoa não viveria 10 anos e ela passa a viver 20 anos com qualidade, entendeu? Então, ele, nessa palestra, ele falou, cara, o erro é nosso, a gente não sabe propagar a cirurgia e os seus benefícios. Eu falei, seu. Você não conhece meu Eu já trabalho. comecei a limpar essa cagada que vocês fizeram. Até porque plástica também deveria ser, né? Tirou um exato. pedaço aqui, uma Não. prótese corta ali, deveria ser também, né? Pronto, Porque exato. E ele uma falou coisa justamente nesse sentido. Que aí volta o que a gente tava falando no começo. Que o médico, o cirurgião, tá lá lindo, perfeito, maravilhoso, limpo, na sala dele, falando pouco, só dando os papéis dos exames que precisam ser feitos. E aí, o que o paciente vai ouvir quando ele sai de lá? A notícia no Jornal Nacional que a fulana morreu de uma cirurgia bariátrica, mesmo que a mortalidade seja 0,2%. 0,2 aparece essa Porque notícia. a 0,2% é a que vai pra notícia. É a que vai pra notícia, acontece. Né? Existem outras cirurgias que são feitas muito mais e que tem um risco de vida, né? Mortalidade muito maior e a galera não fala nada. Então, não. tem até, eu acho que, você me corrija se eu estiver errado, Luciano, eu li em algum lugar que a cirurgia bariátrica, a taxa de mortalidade, ela é semelhante a uma cesárea. Inclusive, os novos estudos já estão vindo menores. Ô, Dodô, existe um conceito, e aí, de novo, comunicação, como a gente expõe, e a gente tem que se preocupar nisso. E legal, Mari, saber que, né, a gente não tá sozinho nesse pensamento que eu falo, cara. A gente precisa mudar esse jeito que a gente tem de informar. Ou como informar, ou buscar outras maneiras que a gente tem de informar, montar ou bolar outras formas, assim. O perigo, a porcentagem hoje de perigo de mortalidade, ela é grande na obesidade, meu amigo. Ponto. Ponto. Vai viver menos. Vai viver Vai. menos
Ponto final. E não adianta romantizar que Não cada um adianta ama seu corpo como ele é. Como ele é. A gente Ninguém tá tá falando falando que é uma de aceitação, Exatamente. ninguém tá falando que sendo, como é que, criticando, Não é Não. preconceito, nada. Não. disso. É número, ponto final. Se você for ver os recentes acontecimentos no país, quem foram os grupos mais atingidos, se você for ver em relação pega estudos de câncer, pega estudos de outras doenças, a parte cardiovascular, a parte neurológica, a obesidade está sempre entre os principais, se não a principal comorbidade relacionada. Então, a obesidade é que tem risco, não é o tratamento. Acontece, Dudu, que as pessoas elas não entendem ou a gente não está sabendo explicar, enfim. É importante ter esse espaço aberto para falar, é que a diminuição do risco de complicações, de morte, enfim, né, a melhora na expectativa de vida não é do dia para a noite. As pessoas acreditam que fez barato, no outro dia você está zerado. Leva um tempo para isso acontecer. E muitas vezes, durante esse tempo, você está sofrendo das consequências de ter passado muitos anos Também. com o teu corpo com uma doença chamada Perfeito. obesidade. Perfeito. E aí, Esse culpam é a o problema. cirurgia. E aí, culpam a cirurgia. Entende? Tem esse lado também. Além da cirurgia em si mal assistida. Além de, né, uma cirurgia De não muito suplementar, macia. de Nossa não Senhora. treinar, de achar que a cirurgia realmente é o fim nela mesma e não o meio. Isso tudo que a gente já sabe, né? Eu vejo hoje a cirurgia bariátrica, inclusive, né, o tratamento de cirurgia bariátrica e o que está vindo dos novos e a qualidade dos produtos que estão vindo novos, muito mais próxima do fitness do que vários outros tratamentos. Então, hoje cara, a gente trabalha é o nosso dia a dia a gente ter pessoas de alta performance, pessoas que fazem cirurgia, fazem um tratamento, não para emagrecer. Hoje eu posso falar que, para mim, graças a Deus, a maioria dos clientes que vêm comigo é para tratamento de comorbidades, e isso é maravilhoso, e virou a chavinha, né, na mente de muita gente. E dali, Dodô, elas saem para fazer uma maratona. Dali elas viram atletas, bike, dali elas viram triatletas. A gente tem falado disso, né, Mari? Inclusive, a gente tá falando de atividade física. Fisiculturistas. Tem gente que ela vira a chavinha tão bem virada Nossa Senhora. Pro outro lado. pro outro lado. né? Ela E- vence a obesidade Diametralmente e oposto. vira uma, né, ela chega num nível de performance. Eu tive pacientes assim. E isso tá nos puxando, tá nos levando a ter outro nível de conhecimento, de crescimento. A gente tá tendo que buscar coisas que, Mari, eu tô tendo dificuldade muitas vezes de encontrar, e a gente tá tendo que ir em artigos de fitness, tá tendo que ir em artigos de trabalhos nesse sentido, assim, Pra dar sabe? sequência no Para dar sequência Claro. de tratamento, porque hoje eles me exigem. Eu vou dar um exemplo, Mari. Uma paciente minha, ela vai fazer a ultramaratona. E ela chegou assim pra mim. Ultramaratona é 63, né? 62, 63 Nossa. km. Ela Meu. bypass há 5 anos, vai fazer Maravilha. 63. E assim, cara, não tem... Né, Melhor que a gente. Nossa, muitas vezes. E aí ela chegou assim pra mim, doutor, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que ter agora para poder me preparar para a ultramaratona? E eu vou falar a verdade, eu vou ser sincero aqui. Quando ela falou para mim assim, eu falei... Quando você souber, você me avisa. Eu não sei porque você é a primeira a fazer isso, entendeu? Chegou, até então a gente não tinha, cara. E a partir dali começou a vir, sabe? Cada vez mais. Então a gente foi atrás de hoje bioimpedância, a gente foi atrás de análise metabólica, a gente foi atrás de parte hormonal, a gente foi atrás de suplementação de alta qualidade. Ter uma nutricionista esportiva junto É. pra Além pra desse- indicar. Meu, é um não, desafio, porque você vai dar um suplemento de carboidrato pra esse paciente, ele vai ter dumping no meio da manhã, mas não pode, você tem que saber o que você vai prescrever. Exato, tem Aí entra, dose, uma tem palatinose, misturado com isso, vou misturar porque o estômago dele tá assim, então, Isso. mas a A besteira gente tem tá que ter performance, criando, entende? criando conhecimento, a gente tá criando. Isso Não, é maravilhoso. E é legal porque a Kátia teve num podcast com a gente, e ela tá, né, cuidando de bariátricos, e ela veio da esportiva. Ela veio da esportiva, né? E ela falou assim, que ela tá ajudando a pessoa a emagrecer, e aí, pra maioria, Ok, acaba aqui. é. E agora tá chegando o reverso. Olha Agora eu isso. quero ganhar massa. Olha isso. Então esse conhecimento do esportivo ajudou ela a trazer essa base também. Eu falo que o paciente bariátrico, ele é um dos... Principalmente as mulheres, né? Porque são, por curiosidade, você atendo mais ou menos uma média de 9 mulheres para cada homem, tá? Então, os generais estão representados também, tá? Estão representados também, mas são 9 mulheres para cada homem, né? Então, até tive que adaptar esse linguajar, né? Para um linguajar mais do mundo feminino, assim, para poder me comunicar melhor. Mas a gente vê que é um paciente que ele é completo, cara.
Em todos os sentidos, a parte nutricional, saúde feminina da mulher, de gestação. Então, hoje o cirurgião, o especialista, o médico, ele não tem essa visão do todo, inclusive esportiva, inclusive de suplementação, sabe? Do fitness, ele está para trás do mercado, vai ficar para trás do mercado. E as exigências estão subindo rápido, cada vez mais. E aí, é um ponto que até o Duda falou antes de começar. Rápido. A necessidade de você, como cirurgião, entender isso, e você já entendeu, e formar uma equipe para cobrir essas faltas. Uma boa nutri, um endócrino ali, porque a gente sabe que você vai mexer no intestino e no estômago do seu paciente, a parte hormonal vai ser alterada. Sim. Porque o intestino tá ligado direto com o cérebro, que liga com a tireoide, que liga com a adrenal, que liga com não sei o quê. E aí ele vira um ultramaratonista. O que essa pessoa vai comer? Você não vai mandar ela tomar malto, ela vai ter uma hipoglicemia reativa no meio da ultramaratona, vai te matar. Eu não consigo nem entender como é que isso funciona. Mas a gente também não, tá ligado? Você entendeu? Eu nem sou da Eu área, falo com você. Mas Você eu posso entende? falar. Caraca, com o estômago que tão ter pequeno, equipe. como é que ele vai se manter nutrido para uma prova que existe? 63 E quem km. faz o Ironman, por exemplo? Consegue. E tem pacientes com Eu tenho. Eu tinha. Que maravilhoso, cara. Por isso que eu falo que Aí você fala, essa pessoa conseguiria chegar nesse nível sendo portadora de obesidade? Ah, mas ela poderia ter emagrecido sem a cirurgia. Claro, poderia. E eu apoiaria, com certeza, do que a pessoa conseguir emagrecer sem a bariátrica. Sim. Fato é que a obesidade é uma doença multifatorial que causa aí alterações hormonais, metabólicas, psicológicas, em que a chance de um paciente portador de obesidade se livrar da obesidade e manter-se livre da obesidade sem cirurgia bariátrica é cerca de 1%, estudo do JAMA, se eu não me engano, de 2020. 2021 mostrou isso, é muito baixo. Eu acredito que se eu não me engano, é nessa faixa mesmo. Eu não sei se é 1%, é menos de 10%, É menos de 10%. baixíssima, É menos de baixíssima. 10%. Então não é o problema conseguir ou não conseguir. E aqui tenho que deixar bem claro, assim, é importante as pessoas entenderem. Não é nenhum sinal de fraqueza você fazer tratamento. Nenhum. A Você está bariátrica tratando não é o caminho mais fácil. As pessoas não entendem isso. Eu falo, muitas vezes é o mais inteligente, é o mais eficiente, traz um resultado, né, mais completo num curto prazo. Mas não é que é o caminho mais fácil. De novo, hoje as pessoas, graças a bom Deus, e assim, né, a quem está trabalhando hoje no dia a dia com isso, está conseguindo mostrar que ela é um tratamento, a bariátrica é um procedimento para tratamento e não para estética. A estética é uma consequência de você estar bem nutrido, você estar bem vitaminado, né? Margarida, a gente fala também. Aí vem a estética, a cerejinha no bolo, né? Ela tem que vir bem bonita, eu acredito que bolo tem que ter a cerejinha, tem jeito nenhum. Mas ela vem como essa ferramenta, né? Ela vem com essa ferramenta e nesse sentido assim também, graças a Deus a gente tem mudado isso no país. O que eu acho mais interessante, né? Inclusive, talvez essa pessoa nem saiba que eu sei, mas eu acompanho, né? A gente tá sempre no mundo bariátrico, a gente tá acompanhando. Cara, o dia que eu vi o Dr. Fábio Faleiro falando que ia fazer a cirurgia bariátrica... Fábio! Um abraço, meu amigo. Fábio. Esperamos você aqui com a gente. Você Um abraço, tá Fabião. convidado pra falar do seu caso. Cara, o dia que eu vi ele, um cirurgião bariátrico que salva pessoas da obesidade, que sabe todo, né? Tudo que acontece tecnicamente, o dia que eu vi ele falando, eu vou fazer a cirurgia bariátrica, eu falei, cara... Ninguém em sã consciência, não confiando na técnica, né? Não confiando no procedimento. Se colocaria à prova pra fazer um negócio desse. Então, cara, hoje você vê ele, tá magro, ele tá, né? Tá magrão, tá com desafios, tá eu tenho absoluta certeza, mesmo sendo cirurgião. Mas isso, juro, me deu um choque na cabeça. Eu falei, cara, realmente, a obesidade é uma doença. Ela não tem classe social. Não tem. Ela não tem nível de instrução. Ela ataca todo mundo. Então, um cirurgião bariátrico fazendo a bariátrica, pra mim, é o ápice da abertura de mente mesmo, de falar. A obesidade é uma doença que a gente tem que tratar. Então, poxa, eu até falei pra Mari, eu falei, cara, eu admiro. É uma coragem. Porque a impressão, né, a sociedade ainda diz que a pessoa que... A sociedade, tá? Não é o que é verdade. Sim. A pessoa que opta pela bariátrica, ela é uma fracassada, né? Normalmente é assim. Né? É o julgamento. É o julgamento, né? Pô, é só fechar a boca. Pô, por que você não treina? Por que você não faz dieta? Sabe? Cara, se fosse isso, por que você não toma Ozempic, né? Aí vem essas loucuras todas. Então, eu acho que quando você vê que, né, um cirurgião, um cara culto que estudou, ele abre esse caminho, não só ele, tem outros também, né? Nutricionistas, a gente tem vários nutricionistas que são bariátricas. Então, a gente tá num caminho de informação, cara. Então, assim, a gente tá quebrando paradigma todo dia. Todo dia. E é só o começo, né? 1 a cada 4 brasileiros vai ser elegível. Gente, a gente tem 1 milhão de bariátricos, mais ou menos, no Brasil. É isso, Luciano? Esse número confirma? Uma média? Eu acho que é uma média... Eu pego pela carteirinha do bariátrico, né? Pego a carteirinha do bariátrico e tento fazer mais ou menos uma estimativa. Na carteirinha do bariátrico, se quiser, posso até olhar aqui, tempo real.
Não sei, tem tempo? Tem. Não, pode. A gente tem aqui, ó, pega no BariLife. No BariLife ele me dá aqui, que é a carteirinha da sociedade, né? Quem já fez bariátrica tem direito a fazer a carteirinha e pegar alguns benefícios. Os benefícios e pode pegar com o seu cirurgião, tá? Ó, tá dando 282.909 carteirinhas disponibilizadas. Quase 300 mil pessoas cadastradas. Desde que começou. Desde que começou. Desde que começou. A gente sabe que se fazer uma média de 8 mil, 10 mil, hoje a gente está beirando as 20 mil cirurgias ano no Brasil todo, tá? Dos últimos anos para cá. Então dá pra gente calcular que deve estar chegando próximo a 1 milhão de bariátricos. Deve estar chegando próximo a esse valor. Tá. É porque teve aquela época lá atrás, enfim, né? Não era contabilizado isso, deve estar chegando próximo desse valor. São 205 milhões de habitantes no país. A gente está falando de uma expectativa bem leve, subestimada, né? Bem leve. Acho que de 25% dessa galera. De 25% a 30% dessa galera. Então, por baixo, a gente está falando aí de 50, 60 milhões de obesos atualmente no país. E eu falo que é bem por baixo. Bem por baixo. Eu acho que essa taxa está beirando 50% e deve passar em breve. Então, essa guerra só está começando. Tem trabalho aí. Então, tem para todo mundo, tem para vários profissionais, tem para todos os médicos. E eu falo assim uma coisa assim, cara, os médicos têm que entender, desculpa, Dudu, eu interrompi você, perfeito, me perdoa. Tem que entender que ninguém está aqui para competir, a gente está aqui para unir forças. Porque por mais que você trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, você não dá conta. Ninguém vai dar conta. Não, a gente fez isso com as nutricionistas, né? É assim, cara, a Mari botou uma lista de espera em um momento da vida, sei lá, em 20 dias tinha 500 pessoas. Nossa. E assim, uma consulta de R$1.000, tá? Não é convênio. Então, assim, tá faltando profissional nessa área. A gente tá vendo a questão das nutricionistas em tempo real. Então, assim, o profissional... Por isso que eu acho legal quando você vê esses profissionais mais sérios aparecendo. Porque eles estão no tempo ainda. Eles só precisam entender. Ele fala, cara, não, realmente, não é uma besteira isso daqui. É uma mudança da sociedade. Tá. Eu quero estar onde meu paciente está. Exato, ele está onde o paciente está. E daqui a pouco... E é muito louco que o movimento está mudando de novo. Daqui a pouco é o TikTok. Onde antes era só dancinha. Não é que vai precisar dançar, gente. Não é isso. Gente, eu tenho TikTok, não faço nenhuma dancinha lá. E hoje eu tenho muitos pacientes que vêm direto do TikTok. Eles não usam nem Instagram. Olha isso que eu tô te falando. O TikTok está envelhecendo, né? A galera está envelhecendo. Mais velha tá indo pra lá. Mais rápido que o Instagram. Exato. Mas tá envelhecendo. E assim, as coisas vão mudar. Daqui a pouco tem outra rede social que tá chegando. Então, eu acho que o digital ele é um caminho meio sem volta. Sem volta. Eu acho que ele vai ser uma nova forma, né? E é uma forma de aquisição, né? De clientes, pacientes, de reputação, enfim. Você quer ver o resultado do profissional que você vai escolher, cara, que vai trabalhar com você, cara. Exatamente. Eu acho que... Hoje, qualquer coisa que você vai comprar, um relógio, qualquer coisa que você vai comprar, você vai no Instagram, você olhar, você vê quem tá. Exato. Você vai falar não adianta brigar contra isso, né? Não adianta. E isso, só pra deixar bem claro... Quando a gente defende essa questão da aparição nas redes sociais, de expor conhecimento lá, de você profissional de saúde estar lá, eu não estou dizendo que isso é mais importante do que a sua capacitação técnica de residência, de pós-graduação, de mestrado. Nós temos tudo isso aqui, né? Eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação, eu tenho uma pós-graduação da qual eu coordeno, etc. Luciano tem residência nisso, residência naquilo. A gente faz tudo isso no off. Justamente até para trazer um conteúdo muito bem embasado, porque eu tenho amigas que não têm tanto trato com rede social e que elas são muito preconceituosas ainda, sabe? Tipo, agora não faz mais sentido ter residência, agora o que faz a melhor dancinha ganha. Não é isso. Não é isso. Tanto que o cara que só faz dancinha, ele não tá com a agenda cheia, ele não tá crescendo, ele não tá ajudando ninguém. Então, é um trabalho bem sedimentado. E a sedimentação aconteceu no offline anos atrás e continua acontecendo todos os dias, né? Todos os dias. E acredito, o Dodô também, acredito que Mário, você também percebeu isso. Não é o viral, né? Não é a viralização, não é o vídeo que viral, que é o que te sustenta, o que te mantém. É legal, você pode até ter um vídeo viral, pode ter um número enorme de seguidores. Mas nem sempre não são esses seguidores que viram pacientes, né? Eles estão ali porque querem ver um conteúdo, eles estão ali porque querem ver alguma coisa, gostam de quando você fala alguma coisa. Então, essa história de que tem que fazer dancinha é o que vai estar com o consultório cheio, não é assim que acontece, não.
Pode afastar, né? Pode afastar, pode ser muito pior, né? Com certeza. Então, claro, eu acho super legal você ter a tua naturalidade, você mostrar Sim. como você é, tal, Sim. não precisa forçar a barra, Sim, sabe? às vezes a pessoa é da dancinha, né? e não tem problema E nenhum. tá tudo bem. Tudo bem, desde que aquilo seja o dia a dia dela, sabe? E É. isso vai ter gente que vai se reconhecer com ela também, cara. Também. Então, É isso. Tem espaço pra todo mundo. todo mundo, nossa. Gente, eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 5 horas, né, cara? Muita Aí eu tenho um coisa. monte de assunto pra falar, mas a gente vai deixar pra uma outra hora. Com certeza. Doutor Luciano, Ai, cara, meu Deus, muito muito feliz, obrigado. cara. A gente, né, que querendo ou não, a gente tá nessa estrada há 3 anos, quase 4 anos. E, cara, foi solitária pra caramba no início, cara. Eu lembro. Eu sei. Cara, eu lembro até hoje de eu conversando com a Mari muito sério, algumas vezes, a Mari falando assim, cara, eu vou acabar com a minha carreira. Porque, tipo, eu tô indo pra um caminho que vai contra um pouco o atendimento. Não contra, mas eu digo assim, uma outra vertente de atendimento. Se der errado isso daqui, cara, talvez eu possa manchar a minha carreira. E ela, pô, estudou, mestrado, uma porrada de coisa. E aí, hoje a gente vê, cara, bons cirurgiões com a gente aqui na mesa. Jamais. Cara, a admiração, né? A gente foi e isso é muito legal. A gente foi na Natural Tech esse ano. Maior feira de nutrição da América Latina, Eu acompanhei né? nos stories. A gente chegou em 2 stands, as pessoas olharam a Mari e falou, eu te conheço. Eu te conheço. E era stand de nutrição, cara. E aí falou assim, cara, vocês fazem um trabalho muito foda na Complete Body. Então vocês estão de A gente usa vocês como case Olha, top, e eles cara. nem são de bariátrico. É. Ele falou, cara, mas o cuidado que vocês têm é muito bom. Então a gente percebeu que mudou. Então, cara, eu acho que a gente tá construindo isso. Sozinho a gente não chegaria. Então, e aí eu falo publicamente, o seu apoio, o da Kátia, de tantos profissionais que tiveram com a gente, estão na pós com a gente. Então, eu acho que é dar visibilidade pra vocês, cara. A gente vai fazer isso muito, tá? Então, o Complete Bodycast nasceu pra isso. A gente vai ter outros conteúdos. Porque, cara, a Mari, ela tem a voz dela, ela tem o ponto dela de fala. Mas a gente quer mostrar que existem outros profissionais também. E eles são tão importantes para o bariátrico quanto a Mari, tudo que ela já fez. E é uma das propostas para 2024, tá? Maravilhoso. Então Fica- fica contem ligeiro. comigo. Fica Sinta-se ligeiro. convidado. Esteja pronto. Esteja pronto. Contem comigo sempre, eu sempre falei isso aí, cara. Quem tem. Dá pra sentir, a gente sente isso, a gente vê, a gente percebe nas conversas, como cada um quer ajudar o outro, simplesmente pelo fato de ajudar, de ver o outro crescer, sabe? Eu agradeço demais, sempre falei isso. Não escondo, tenho uma admiração sim enorme. Não conhecia de conversar de bastidores, não conhecia o Dodô pessoalmente, mas ainda agora pessoalmente, Dodô, brigadaço, cara. A gente que agradece. Você me ajudou tanto, meu irmão. Eu tô Obrigado. começando a colocar Obrigado. as caras, né? O que esse careca tá fazendo? Lembra que eu falei? É muito doido. Coisa boa, fico Então, muito feliz, cara. eu acho que a demais. gente tem um trabalho legal e talvez a gente, por exemplo, eu colocando mais a cara, a gente começa a quebrar mais ainda. Sabe? Ô cirurgião, por favor, cara, se você tiver alguma dúvida, cara, você pode falar com qualquer pessoa do nosso time. Você tá extremamente cara. convidado para um podcast. A gente quer você perto. A gente quer você perto. Tanto eles quanto a mas indústria. eu tenho um infoproduto também, eu sou concorrente de jeito nenhum, cara. Cara, tem espaço para todo mundo. Então, de novo, qual é o propósito do nosso Complete Bodycast? Histórias inspiradoras. A gente teve um podcast com a Tássia. Caraca, dá até vergonha de falar com ela de tanta inspiração que ela traz. Eu ouvi. E a gente traz profissionais que realmente cuidam dessa galera. Pronto, o propósito é esse. Se você faz isso, seja muito bem-vindo. Você vai sentar aqui com a gente e a gente vai te receber muito bem, porque a gente precisa de você. É isso aí. Beleza, Liz? Obrigada, Lu. Maravilhoso. Gente, obrigada pela audiência de todos vocês e show. até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.